louvamos aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. Culto de adoração. Nós ensinamos e nós aprendemos sobre o Evangelho de Cristo. Doutrina. Então, todos os cultos têm um pouquinho de cada coisa. Isso é muito bom, irmãos, porque a gente aprende e a gente ensina. Amém? Pegando a deixa também do que o pastor falou aqui, e o diácono Everton também falou sobre festas, luzes, né? Acho que o evangelista também falou, nas igrejas. Isso, pastor. A dopamina. Dopamina, ela é produzida no cérebro. E o que é que acontece? Esse negócio de fogo saindo, luz piscando, essas coisas. Então, o cérebro, ele tem uma... Como que a gente pode dizer? É gostoso, uma sensação gostosa, mas é rasa e momentânea. E aí, junta com o louvor que mexe, toca, e as pessoas, ali fica aquela mistura. Mistura tudo, e o cérebro está entendendo que é legal, eu quero mais, e está funcionando. Por isso que, mas é emocionalismo que mexe com o cérebro. Irmãos, a gente tem que estar atento a isso. Muito atento a isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito Santo. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 5. A partir do versículo 16. Do 16 ao 26 é o que a gente vai estar conversando aqui e explanando um pouco mais. Eu dei um nome para essa pregação. O fruto do Espírito Santo é adoração a Deus. O fruto. Então, percebe-se que eu estou afirmando, eu não estou perguntando para a igreja se é o fruto, se é adoração, o fruto é ou não é. Eu estou afirmando que o fruto do Espírito Santo, ela é uma adoração ao nosso Senhor. E lá em Gálatas, a palavra do Senhor, a partir do versículo 17, capítulo 5, vai dizer assim: as obras da carne e os frutos do Espírito. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. É a briga, o espírito e a carne, aquela briga diária, para que não façais o que quereis. 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dimensões, heresias, bastante, né? Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Isso são os frutos da carne. Só que no versículo 22 já vem dizendo o fruto do Espírito. É caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em Cristo. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-se um aos outros e invejando
uns aos outros. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Nota-se, irmãos, que o culto de adoração, eu comecei dizendo que o fruto do Espírito é uma adoração a Deus. Muitos acreditam, pastor, que a adoração é momentânea. Como foi falado agora do prazer momentâneo. Mas não é isso. A adoração a Deus é um estilo de vida. Nós temos que criar o estilo de vida. Nós temos que ter o caráter semelhante a Deus. Caráter semelhante a Deus. Fruto do Espírito Santo. Isso não é dom. Isso é caráter. Caráter de Deus. O fruto, esse fruto que somos nós, é a prova que estamos conectados à videira. João 15:5. A videira sem Deus não há fruto. Por quê? Porque sem Deus não somos nada. Ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada. Nós somos plantados, mas nós temos que trabalhar para que venhamos frutificar, ficar robustas. Isso é um processo, e é um processo de vida. Não é de hoje para amanhã, não, porque nós temos que aprender todos os dias, porque é um tal de cai. Cristão cai tanto, mas cristão levanta. Porque é diário. Esse aprendizado é diário. Estamos sendo regados diariamente. Mas se não temos a presença do Espírito Santo, nada vai para frente, nada frutifica. Apodrece. Então, ela precisa ser plantada e regada. Não esquecendo também que ela precisa ser podada. Frutos não são dons, como eu acabei de dizer, é um caráter. É o caráter que a gente recebe através, a caráter de Deus que nós recebemos através do Espírito Santo. Porque o fruto é adoração? Eu já respondi, porque nós temos o caráter, nós temos que criar essa tendência, nós temos que ter o caráter de Deus em nossas vidas. Assim fica como estilo de vida. E vai ser automático vivermos assim. Esse estilo de vida glorifica ao Deus. Ele fica contente. Em Mateus 7,16 vai dizer assim: pelos frutos os conhecereis. Porventura, uva dá em espinheiro? Porventura, limão dá no morango? Claro que não, irmãos. Então nós colhemos o que plantamos. Plantamos, somos regados, frutifica, robusto, e aí damos fruto. Então, para permanecer na videira, também é deixar Deus nos podar. Podar é cortar, mas não é cortar para morrer. É cortar para reviver. É cortar para lhe dar frutos. Muitas pessoas acreditam que cortar já era. Não. É um recomeço. A gente precisa, às vezes, dar um passinho para trás para continuar. Não é só andar para trás, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitas vezes decisões em nossas vidas, Deus ele fala: ei, volta um pouquinho, filho. Ei, filha,
calma, vai devagar. E nós temos que atender e voltar um pouquinho. 1, 2, 3 passos atrás, que seja, para podermos continuar. A poda, ela é assim. Deus, ele vai lá, ele corta onde não está legal, onde está morrendo. Aí ele rega. E nós deixamos o Espírito Santo habitar em nós. Para que venha o fruto do Espírito Santo. O caráter de Deus, a adoração a Ele. Amém? Então vamos ser vidas frutíferas. Alguém de vocês aqui sabe o que é o fruto do Espírito Santo? O quanto isso impacta na sua e na minha vida? Eu não tinha muito conhecimento, irmãos. Aqui todos me conhecem, todos sabem a minha história. Que era superficial o meu conhecimento. Mas a partir da hora que eu comecei a deixar Deus trabalhar na minha vida e falar assim, não, hoje eu quero, Senhor, a porta está aberta. Eu fui tendo o conhecimento, eu fui aprendendo, tomando gosto, porque o Espírito Santo nos toma. E assim ali a gente quer mais. E a gente quer, a gente não quer parar. Então, a gente aprende que o fruto do Espírito Santo, percebe-se que Paulo, quando escreve a Gálatas, ele coloca o fruto do Espírito Santo. Não são os frutos. O fruto do Espírito Santo, a gente pode estar comparando como uma laranja. São 9 gomos, 9 fragmentos. Intercalados, um dentro do outro. Um não fica sem o outro. Então, se eu sou fruto do Espírito Santo, eu tenho que ter as 9 virtudes, que logo eu já vou estar falando com a igreja. Quais são? Não existe eu ter esse e não ter esse. Não, são os 9. Mas vocês percebem também que quando eu li aqui, fala as obras da carne, que foi tudo aquilo de ruim que eu falei aqui. Por que um está no plural, o outro está no singular? É muita coisa, né? O da carne, os frutos da carne é muita coisa. Por quê? Porque isso procede de nós. Nós que nos deixamos ser levados pela carne. Porque a briga espiritual entre as duas, muitas das vezes a carne ganha porque nós somos fracos e nós deixamos sim. Como eu falei, a briga é diária. Só que o fruto do Espírito Santo, ele não procede de nós. Ele é de Deus, através do Espírito Santo para nós. Um procede de nós, o outro não. Mas só vai proceder na minha e na sua vida se eu e você deixar. Como é que o Espírito Santo, o Consolador, como foi louvado no hino da harpa, o segundo hino da harpa, como ele vai fazer, nós vamos ser cheios do Consolador se eu não deixo ele habitar em mim? Como eu quero frutificar se eu não estou regando? Se a ou talvez também regando demais, porque tudo que é demais não é bom. Vai saber o que está acontecendo, mas também não é o certo. O certo é deixarmos Deus tomar conta, o Espírito Santo governar, reinar, guiar a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Então o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ele está em contraste com os frutos da carne. Vocês perceberam, né? A diferença. Um leva ao reino, outro não. Um leva à glória, o outro não. Que momento você está agora nessa briga espiritual?
Às vezes nem eu sei qual o momento que eu estou, porque falar é fácil, viver a prática é difícil. É muito difícil você querer. Olha, é tão difícil que essa guerra ela atinge o físico. Muitas vezes sim. Vou tomar uma aguinha aqui. Então não é fácil, mas quem disse que seria fácil? Quem disse que seria mamão com açúcar? Nós temos que conhecer a palavra. A partir da hora que eu comecei a entender o querer do Senhor na minha vida, a pegar gosto de aprender sobre o Evangelho, tanta coisa assim ficou clara na minha vida. Eu aprendi que a pesca maravilhosa, como foi dito aqui também pelo evangelista, não fala só de fartura, não. A pesca vai falar de pesca de almas. Eu aprendi que Ruth e Noemi não fala só da amizade, não. Vai falar da adoração que Ruth sentiu pelo nosso Deus. O teu Deus é o meu Deus. Eu aprendi que a cura do cego não foi somente um milagre, foi a divindade de Deus ali, a divindade de Deus manifestada em Jesus Cristo. Eu aprendi muito, porque eu me permiti. Então nós temos que nos permitir esse conhecimento. O Evangelho está aqui, nosso país é laico. E as pessoas, mesmo assim, com essa facilidade toda, o rejeita. E deixa a carne governar. Mas a palavra do Senhor nos fala: esses não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo. Eu, mera serva do Senhor, quem sou eu? Quem está falando é o próprio Senhor. O próprio Senhor está dizendo: esses não herdarão, mas se deixar ser habitado pelo fruto, cheios do fruto do Espírito Santo, esses sim. Então, a porta larga é mais fácil. Mas quem disse que é para ir para mais fácil? Quem for pela mais fácil está se enganando. É sacrifício de tolo. Então nós já entendemos aqui a diferença dos frutos. O que procede de nós, que é o fruto da carne, e o que não procede de nós vem do Espírito Santo de Deus, que é o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo, como eu disse, são divididos em 9 partes. 9. Amor, ou caridade, em muitas Bíblias também tem caridade. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio ou temperança, como tem algumas Bíblias também. Mas é a mesma coisa. A mesma coisa. Primeiro fragmento, o primeiro gomo da laranja, porque é uma laranja, um fruto com 9 gomos. Acho que assim fica melhor de explicar. E eu já vi uma pregação assim, por isso também, e eu entendi perfeitamente. Por isso eu estou usando a mesma como exemplo para vocês, meus irmãos. Então vamos pegar um gomo, o primeiro gomo, que é amor. Só que o amor aqui da Bíblia, em grego, é o amor ágape. Vocês já ouviram essa palavra? É bonita, né? O amor ágape. É um amor, não amor entre homem e mulher.
Não, não é esse amor. É um amor sacrificial. É um amor familiar. É um amor altruísta. É um amor, como eu disse, sacrificial. O maior exemplo na Bíblia desse amor foi de Deus para conosco. Ele deu o seu Filho em sacrifício por amor a nós. Então esse amor ágape é o amor que Deus tem por nós. É um amor familiar. É um amor sobrenatural. Qual amor vocês, ou qual, eu me faço essa pergunta também. Qual amor nós sentimos pelo Senhor? Nós só falamos que o amamos, ou nós temos um amor ágape? Então esse é o primeiro gomo para estar formando fruto. Segundo gomo, alegria. Tem algumas Bíblias está gozo. Mesma coisa, irmãos. A alegria, ela é a resiliência emocional, é o otimismo. Temos que ser otimistas, hein? Na presença das coisas, tanto nas coisas ruins, nós temos que ser otimistas. Então, nós temos que se afastar, nós temos que ter ausência de coisas ruins. Nós temos que procurar coisas boas, pessoas boas, com índoles boas, que nos fazem bem. Eu tenho uma prima, que as pessoas aqui, a maioria conhece, é diaconisa, mora lá no interior de São Paulo, a Kelly. Nós somos primas irmãs, e ela está num processo também, que aí ela falou assim, a gente conversou muito pelo WhatsApp, ela falou assim, prima, só de conversar com você eu estou melhor. E quando ela me falou isso, eu fui tomada de uma felicidade, de uma coisa tão gostosa. Ela não sabe o quanto ela me fez bem falando isso, e eu também não sabia o quanto eu estava fazendo bem para ela, porque na minha cabeça eu estava só consolando, mas Deus, Ele me pôs palavras positivas, e que ela acordou e tomou uma decisão. Ela falou, obrigado. Prima, eu te amo. Eu estou melhor com as suas palavras. Então, nós temos que ser otimista, independente da situação. Otimismo. E essa alegria, ela tem nome e endereço, tá? Jesus Cristo de Nazaré. Como diz nosso querido pastor, o filho da Dona Maria, o homem da mão furada, Jesus Cristo. Ele é o dono dessa alegria. O choro, ó evangelista, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você falou isso aqui, eu estou pegando a deixa. A alegria, ela vem pela manhã. Em Atos 5:41, os apóstolos, eles foram espancados e eles foram presos por pregar o evangelho. E mesmo assim, esses mesmos se consideraram dignos de sofrer em nome de Jesus. Vocês entenderam o que é ser alegre na presença do Senhor? O que é ser otimista? Andar com pessoas do bem e fazer o bem. Então a situação que eles estavam, espancamento, prisão, era de tristeza profunda. Mas eles estavam glorificando a Deus. Eu sou digno porque eu estou louvando ao Senhor. Eu estou pregando a palavra do Senhor. Eles estavam falando em nome do Senhor. É um exemplo dado na Bíblia. Atos 5:41. Terceiro gomo. Terceiro fragmento, como vocês quiserem entender. Paz. Não é a paz do cemitério não, tá, irmãos?
Não é aquela paz lá do cemitério, aquela paz feita de um cemitério que nem tem uma música aí. Não. É aquela que excede todo entendimento. É aquela que só perto de Deus, só com o Espírito Santo assim, ó, a gente sentadinho no colinho dele, ele nos abraçando, só ele dá essa paz. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Então uma paz que não tem explicação. Deus não se explica, o espiritual não se explica. Essa paz não se explica, se sente. Essa paz é um fragmento do fruto do Espírito Santo. A paz que excede todo entendimento. Na psicanálise tem a tal de paz construída. Que é a mesma coisa que você está vivendo o caos, mas você está na paz. E é a paz da Bíblia. Está vendo como a ciência e a Bíblia anda junto? Eles querem distorcer, mas não tem como. Não tem como, anda junto. Na psicanálise tem isso. É aquela coisa que, nossa, eu não estou aguentando mais, eu estou sofrendo, eu estou assim. Paulo, apóstolo Paulo, esse, né, que escreveu Gálatas. Ele, em meio à perseguição, açoitado, foi preso, mas ele tinha uma paz dentro dele, que ele estava alegre em morrer também em nome de Deus. Não se entende, irmãos, só se sente. Aleluias. Os irmãos estão entendendo o que eu estou tentando? Amém, glória a Deus. Quarto gomo, quarto fragmento, para completar, para a metade, né, da laranja. Longanimidade. Nome difícil de falar. Longanimidade. O que é isso? Eu não sabia o que era. Eu confesso para os irmãos que eu não sabia o que era. Mas como eu comecei a me interessar pelo Evangelho, eu aprendi. Isso nos lembra o quê? Algo longo. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vocês pegam seu ânimo, o ânimo mesmo, espicha. Ânimo espichado, sabe? Puxa, vai espichando, espichando, até não ter fim. Isso é longanimidade. É um ânimo longo. É um ânimo que não tem fim. Ele quanto mais você estica, mais espicha, mais ele dá para esticar. Isso é longanimidade. Isso é lidar com pessoas difíceis e mesmo assim você conseguir contornar a situação. É você estar ali no meio ao estresse, mas você controlar o estresse. Isso é ter um ânimo longo, um ânimo espichado, esticado. Isso é ter bom ânimo. Tem de bom ânimo. A palavra do Senhor, Ele já nos fala isso. É você sofrer o impacto, mas você voltar à normalidade. É você não sair da estribeira. É você ficar ali, ó. Eu tenho bom ânimo. Eu tenho bom ânimo porque eu tenho longanimidade. É você ter a tolerância constante. É você jogar água na fervura. Não é você pôr fogo, lenha na fogueira. É você jogar água para apagar o fogo. É você cuidar da situação. Amém, irmãos? Não estressar mais o problema. Ter constância. Exemplo na Bíblia. José do Egito. Todos conhecem a história de José. Que os irmãos, né, jogaram no buraco e tal. Enfim, isso é para outra oportunidade a história dele. Mas essa situação do José, quando ele alcançou o status, que ele viu toda a família novamente, o que ele fez? Ele perdoou. Ele não foi lá e se vingou.
Ele reverteu. Por quê? Porque ele foi tomado pelo Espírito Santo. Ele tinha o fruto do Espírito habitando nele. E ele não foi lá e fez o que os irmãos tinham feito com ele há anos. Não, ele perdoou. José perdoou. Ele teve bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem um ânimo espichado. E aí, espichado, pra vocês não esquecerem essa palavra. E aí é a longanimidade. Vamos para o quinto. Benignidade. Também difícil de falar. Mas vamos lá. Benignidade, ela é a ausência do mal. Ela é quando você reage ao mal sendo gentil. Sabe aquela expressão bater com luva de pelica? É mais ou menos assim. Você vai acabar com o outro com seu jeitinho, na gentileza. Benignidade. Então, benignidade, ele é o contrário de maligno. Até a ciência, até a medicina usa. Tumor maligno é letal, é para a morte. Tumor benigno, ele pode incomodar, machucar, doer, talvez. Mas ele não é para a morte. Ele é um processo de aprendizado. É um processo que você não vai poder correr de passar, porque não deixa de ser um tumor. Mas ele é benigno. Então, benigno, benignidade, isso. É a ausência do mal. O mal aqui não opera. Sai. É muito bom a gente aprender sobre o Senhor. É muito bom. Nós temos que ter benignidade nas nossas ações e nas nossas reações, tá? Porque a ação, ela gera reação. E nas duas fases, nós temos que ter benignidade. A parábola do filho pródigo, que todos também conhecem. Quando o filho volta, o que o pai faz? O pai, ele não condena o filho. Ele recebe de braços abertos. Ele manda fazer lá uma preparação de comida, de festa, para receber o filho amado. O pai é um exemplo. O pai do filho prodígio, ele é um exemplo de benignidade no Evangelho de Cristo. É difícil, claro, mas é possível. Amém? Jesus, não é fácil não. Sexto gomo. Tá acabando. Sexto gomo, irmãos. Bondade. Eu acabei de falar de benignidade, né? E agora é bondade. Não parece que é a mesma coisa? Talvez, pode até ser considerado sinônimos em algum contexto, mas não é a mesma coisa. Benignidade é a ausência do mal. Bondade é fazer o bem. É ser bom. A Bíblia, ela vai falar de dois personagens, de homens bons na Bíblia. Barnabé. Em Atos, diz que ele era um homem bom e cheio do Espírito e de fé. Barnabé. Ele era aquele homem que na igreja de Jerusalém, alguém que passava necessidade ali, isso conta a história. Vocês forem lá em Atos, vocês vão conseguir estudar, ver a história. Ele era aquele homem que as pessoas passando necessidade dentro da igreja, a igreja de Jerusalém, ele ia lá, ele vendia a propriedade dele para poder sanar a deficiência financeira do irmão. Isso é uma pessoa boa, ele era bom. Quando Saulo foi convertido,
aí ele virou Paulo, ele não foi muito aceito, né, na igreja primitiva na época, porque ele veio daquele histórico de perseguição de cristãos, ele perseguia os cristãos. Então, quando ele foi convertido de verdade, ele não foi muito bem aceito na igreja não, irmãos. E Barnabé fez essa ponte entre ele e os apóstolos. Barnabé era um homem bom, a Bíblia ela diz. Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito e era um homem de fé. Quantos Barnabés a gente conhece hoje? Quantos? Porque se tem uma coisa, não tem outra. Mas o que eu disse? Tem que ter tudo, é um conjunto, porque senão de nada vale. Não é, isso é impossível ter um e não ter o outro, tá, irmãos? Isso é impossível. Então, Barnabé é descrito na Bíblia como um homem bom. E o segundo homem, José de Arimateia. Ele foi aquele homem que foi a Pôncio Pilatos pedir para tirar o corpo de Cristo da cruz e deixar ele sepultar. Ele se comoveu, ele se padeceu de tudo que tinha acontecido ali na cruz do madeiro, como muitos ali, né, também se padeceram. Mas quem teve a coragem de chegar em Pôncio Pilatos e falar: deixa eu tirar, deixa eu sepultar, foi José de Arimateia. É Jesus. Então a bondade é você investir na vida de alguém. A bondade depende desse investimento do seu tempo, talvez do financeiro, se você puder, claro, como Barnabé fazia na igreja de Jerusalém. Então isso é ser bom, é você poder fazer e fazer. Então, você tirar um tempinho para ajudar alguém é bondade. Você tirar um tempo para dar um abraço é bondade. Você atravessar alguém com necessidades especiais no farol, que não tem, né, que é super difícil, é bondade. Você ligar para alguém e falar boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, que seja, eu estou aqui. Se precisar, eu estou aqui. Isso é bondade. Então, bondade, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Virtudes que eles tinham. E se eles tinham, por que hoje é tão difícil da gente encontrar? Não é impossível, mas é muito difícil de encontrar. Mas tem. Sétimo gomo. São 9, irmãos, está acabando. Sétimo gomo. Fidelidade ou fé, né? Tem Bíblias que está fé, tem Bíblias que está fidelidade, mesma coisa, irmãos. Fidelidade é você cumprir o que você promete, é você fazer aliança, fechar uma aliança e cumprir. Não é você dar para trás, não é você ter duas caras, prometer e não fazer. É ter palavra, é ser fiel. Mas é ser fiel com o seu ministério, primeiro com Deus. Primeiro, nem discute. A fidelidade, a fé, primeiro é com Deus. E nós temos que assim levar para a nossa vida. Fidelidade com nossos amigos, fidelidade no nosso ministério, na empresa, na escola, na rua. Fidelidade. Então, prometeu, irmãos, cumpra. Prometeu, cumpra. Não dizem que quando a gente promete coisa para criança tem que cumprir? Então, aqui a crente tem que pensar que não é só para criança que tem que prometer a coisa e cumprir. Então seja fiel. Seja fiel e cumpra. Um exemplo na Bíblia também, para a gente ressaltar.
Ruth e Noemi. Ruth, uma mulher moabita, ficou viúva, mas preferiu seguir a sogra, que virou uma grande amiga, Noemi. Mas por quê? Porque ela gostava da Noemi? Ela seguiu, lógico que ela gostava, claro e evidente que ela gostava da Noemi, mas ela seguiu a sogra porque ela foi fiel ao Senhor. O teu Deus é o meu Deus. Então, fidelidade é um gomo do fruto do Espírito Santo. Será que a gente tem um pouquinho da fé de Ruth? Será? 8º gomo: mansidão. Mansidão. Muitos pensam, eu pensava, tá? Não estou aqui criticando ninguém, mas muitos pensam como eu pensava, que ser mansidão é ser manso, é ser fraco, sabe, abatido, é ser frouxo. Com perdão da palavra, falando a realidade. Muitos pensam isso. Eu pensava, irmãos, que mansidão era ser isso. Eu sou fraco. Tô fraco. Eu sou manso. Vocês já pararam para pensar? Vou fazer uma ilustração aqui. Um cavalo. Um cavalo é forte. Ainda mais esses de raça caríssimo aí, que eu não sei nem falar os nomes. Super forte. Um cavalo sem adestrar, ele não vai machucar? Ele vai machucar. Ele vai machucar quem tentar montar nele. Porque ele não tem o domínio. Ele é um cavalo que não está doutrinado. Ele é um cavalo que não está adestrado. Então ele não tem domínio nenhum. E isso é a mansidão. E assim é conosco. Essa força que nós temos que dominar. Por quê? Nós dominando a força interior que nós temos, todo mundo tem. Eu dei o exemplo do cavalo, mas não é só cavalo que tem, não. É todo mundo tem, todos os seres viventes têm essa virtude. Só que não sabe, às vezes, administrar ou doutrinar. Por quê? Porque não tem o fruto habitado, não tem o Espírito Santo habitado dentro da gente, dentro de si. Então, mansidão não é ser fraco. Mansidão não é ser manso, não é a cabeça baixa. Isso não é mansidão. Mansidão é ser forte. Aprenda isso, irmãos. Mansidão é ser forte, mas ser forte doutrinado. Exemplo na Bíblia de um homem com mansidão, um homem forte, Moisés, líder de Israel, foi injustiçado. Todos aqui também conhecem a história. Foi injustiçado pelo povo, os próprios irmãos, o povo de Israel, injustiçado. E o que Moisés fez? Nada, entregou na mão de Deus. Ele foi um homem com mansidão, um homem doutrinado, adestrado por Deus. E assim temos que ser na nossa vida. E o último gomo para fechar assim a laranja, a tangerina, a mexerica, que for o cacho de uva, para formar o fruto. Domínio próprio. Tem Bíblias que está temperança. Domínio próprio. Quando tudo está em ordem, é fácil. A gente está ali dominando a situação, está tudo em ordem. Epa, ó, legal. Assim é fácil. Eu quero ver quando está tudo na desordem. Se a gente consegue ter o controle. E também não é fácil, né? O contrário
não é fácil. A Bíblia diz que é mais forte um homem que tem domínio próprio do que aquele que constrói uma cidade. Então, um homem forte é aquele que tem o domínio próprio. Mais forte do que aquele que vai lá com o muque e levanta uma cidade inteira. Porque às vezes ele pode levantar aquela cidade, mas ele não tem o domínio próprio. E a Bíblia nos ensina isso. Então, se você não se controla, você não tem domínio próprio. E se você se controla, o caráter de Cristo, ele resplandece em você, ele resplandece em mim. E assim, o Senhor fica feliz e tudo anda porque está tudo em ordem. Último exemplo também de domínio próprio. Vou falar novamente de José do Egito. Quando ele foi assediado pela mulher do senhor dele, o que ele fez? Ele segurou a tentação, ele venceu o desejo carnal e falou: aqui não, porque ele era um homem de Deus, aqui você não vem não, eu não te quero não. Ele fugiu da tentação, ele teve o controle e ele teve o domínio. Ele teve a temperança, pagou um preço, mas Deus depois trabalhou na vida dele. Mas ali na hora, ele foi justo. Ele tinha o fruto da mansidão, do domínio próprio, da temperança. Então, irmãos, juntando esses 9 gomos, esses 9 fragmentos, torna-se um fruto, e que eu achava que eram os frutos. Não, é um fruto, o fruto do Espírito Santo. E como eu disse, não adianta um ter um, outro não ter o outro. Por exemplo, eu tenho amor, mas eu sou triste. Eu tenho paz, mas eu não tenho paciência. Eu tenho tudo isso aí, eu tenho todos, eu tenho 8, mas o domínio próprio eu não tenho. Isso é impossível, tá? Isso é impossível e a Bíblia ela nos prova isso. Então, aqui nós está finalizando. Aqui nós entendemos, irmãos. Eu espero ter conseguido passar para vocês verdadeiramente e ficar guardado no coração de vocês, que aqui hoje a gente falou sobre o fruto do Espírito Santo e que ele tem um crescimento natural. Quando nós deixamos, eu tenho que bater nessa tecla, porque ele só tem esse crescimento natural quando nós deixamos o Espírito Santo dominar a nossa carne. A briga entre a carne e o Espírito, quem vence é o fruto do Espírito, não é a carne que tem que vencer. Então isso eu quero deixar bem claro para vocês, que eu trago essa palavra com a maior gratidão, com a maior felicidade, porque como eu disse no começo, a gente ensina e a gente aprende. Eu achava que benignidade era a mesma coisa que bondade, e não é a mesma coisa. Sinônimos em alguns contextos, a gente pode, né? Que eu disse e vou dizer novamente. Mas não é a mesma coisa no fruto do Espírito. Então, em outras palavras, Deus, Ele não quer somente eu e você na glória. Deus, Ele quer também transformar eu e transformar você semelhante ao Rei da Glória. Coisa linda isso, irmãos. Coisa linda. Ele quer nos transformar semelhante a Ele. Ele quer que o nosso caráter seja próximo do dele. Nós sejamos semelhantes ao nosso Senhor. E para finalizar hoje, eu tenho que enfatizar que todos nós podemos ter o fruto do Espírito Santo. É só nós cultivarmos e frutificar. Mas a Bíblia, ela dá um exemplo do diabo.